Já se viu em algum momento perdido em um mundo que não faz o menor sentido? Como se as regras mudassem a cada passo que você dá e o chão se abrisse sob seus pés, lançando-o em uma queda que parece não ter fim? Uma sensação de estranhamento constante, onde a lógica se transforma em puro absurdo e a realidade se mistura com a mais pura fantasia. Bem, essa é a premissa de uma das histórias mais icônicas e amadas de todos os tempos, uma aventura que transcende gerações e que, mesmo depois de tantos anos, ainda nos faz questionar a própria natureza do que chamamos de realidade. E tudo começou, acredite se quiser, a partir de uma simples e inocente curiosidade. Essa mesma curiosidade que nos leva a desbravar mundos desconhecidos, a questionar o que nos é imposto e a nos aventurar em busca do que realmente nos fascina. Hoje, mergulharemos de cabeça no universo mágico, caótico e, por vezes, até mesmo aterrorizante de Alice no País das Maravilhas. Mas prepare-se para ir muito além de uma simples leitura, pois vamos explorar as entrelinhas, os simbolismos e a essência dessa história que continua a ecoar em nosso mundo até os dias atuais. Você está pronto para seguir o Coelho Branco? Bem-vindos, leitores apaixonados, ao Entre Linhas e Bytes, o seu canal onde a literatura ganha vida. Aqui, livros não são apenas palavras inertes em uma página, mas sim portais que nos transportam para outros mundos, janelas que nos revelam novas perspectivas e catalisadores que nos inspiram grandes ideias. Sou Luciane, sua anfitriã nessa jornada literária, e minha missão é compartilhar com vocês o meu profundo amor pela leitura, desvendando os segredos de clássicos atemporais e as novidades mais recentes. Sempre com uma pitada de mistério, reflexão e, claro, muita diversão. E se você é um entusiasta de livros assim como eu, prepare-se, pois a nossa jornada de hoje será extraordinária. Mas antes de nos perdermos completamente no País das Maravilhas, eu preciso te fazer um pedido. Se você já está sentindo a magia dessa história, se esse começo já te deixou com vontade de embarcar nessa aventura, você já sabe o que precisa fazer. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades e deixe o seu like nesse vídeo, para que o YouTube saiba que você quer mais conteúdo como esse. E claro, compartilhe com todos os seus amigos que também amam uma boa história. E não se esqueça, sua participação é fundamental, então, deixe nos comentários as suas sugestões de livros, os temas que você gostaria de ver por aqui e o que você mais gostou nesse começo. Por trás de toda a magia e da fantasia de Alice no País das Maravilhas, reside um homem fascinante e complexo, Charles Lutwidge Dodgson, que ficou conhecido pelo seu pseudônimo literário, Lewis Carroll. Um matemático lógico, fotógrafo e diácono anglicano inglês que, em meio às suas equações e fórmulas, criou um dos universos mais mágicos e enigmáticos da literatura. Dodgson não era apenas um estudioso dedicado à lógica e à razão. Ele era também um sonhador incansável, um observador atento das sutilezas do mundo à sua volta e, como veremos adiante, um mestre em desafiar as próprias leis da lógica. Sua mente brilhante e sua imaginação sem limites se uniram de forma magistral para nos presentear com uma obra que continua a encantar e a inspirar gerações de leitores, demonstrando o poder da literatura para nos transportar para mundos desconhecidos. E é através das páginas de Alice que podemos vislumbrar a sua genialidade, que transcende a matemática para abraçar a mais pura fantasia. Publicada originalmente em 1865, Alice no País das Maravilhas é muito mais do que um simples conto infantil. É uma obra que mergulha de cabeça no absurdo, que brinca com a linguagem de forma criativa e surpreendente, que questiona a própria natureza da realidade e que desafia os nossos próprios conceitos de lógica e racionalidade. A história narra a aventura de Alice, uma menina curiosa, de 7 anos, que ao seguir um coelho branco apressado, acaba caindo em um buraco que a transporta para um mundo mágico e enigmático, onde as regras do tempo, do espaço e da razão simplesmente não se aplicam. Através de suas páginas, somos convidados a nos perder em um labirinto de sonhos e desvarios, a nos questionarmos sobre o sentido da própria vida e a nos permitirmos sonhar e imaginar sem quaisquer limites. E, acima de tudo, a obra nos convida a abraçar a beleza da loucura e a aceitar o inexplicável. No coração dessa aventura fantástica, encontramos Alice,
a protagonista que, apesar de sua pouca idade, se revela uma verdadeira heroína. Ela não é uma princesa indefesa à espera de um príncipe encantado, nem uma guerreira sedenta por glória. Alice é uma menina curiosa, com um olhar aguçado e uma mente inquisitiva para o mundo, que não se deixa levar pela loucura que a cerca. Ela questiona as regras que lhe são impostas, resiste ao absurdo que se apresenta a cada instante e busca incessantemente um sentido para tudo o que acontece ao seu redor. Sua jornada não é apenas uma viagem pelo País das Maravilhas, mas uma metáfora da nossa própria busca por identidade e propósito, da nossa necessidade de nos libertarmos das amarras da razão e de abraçarmos a nossa própria individualidade. Alice nos mostra que a coragem está em questionar, em não se conformar e em seguir o seu próprio caminho. O Coelho Branco, com sua figura peculiar e suas vestes impecáveis, é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais icônicos e memoráveis de Alice no País das Maravilhas. Sua imagem apressada, com um relógio de bolso sempre em mãos, personifica a pressão constante do tempo, a ansiedade que nos corrói por dentro e a busca incessante por algo que muitas vezes sequer sabemos o que é. Ele está sempre atrasado, sempre correndo, e nos faz refletir sobre a importância de viver o presente, de apreciar os pequenos detalhes da vida e de não nos deixarmos consumir pela constante correria do dia a dia. O relógio que ele carrega não é apenas um acessório, mas um símbolo de nosso próprio aprisionamento às horas, à rotina e às obrigações que nos impedem de aproveitar a vida. Sua presença é um lembrete constante de que o tempo é, sem sombra de dúvida, um dos nossos bens mais preciosos e que devemos aproveitá-lo com sabedoria. Se o Coelho Branco é a personificação da pressa e da ansiedade, o Gato de Cheshire é o próprio paradoxo, o enigma da existência em forma de personagem. Com seu sorriso que persiste no ar mesmo quando ele desaparece, ele representa a natureza ilusória da realidade, a instabilidade do mundo e a impossibilidade de conhecermos a verdade absoluta. O Gato de Cheshire nos convida a questionar a própria existência, a nos libertarmos da prisão da lógica e a abraçarmos o mistério da vida. Sua presença é um lembrete constante de que nem tudo pode ser explicado e que, às vezes, a beleza reside justamente naquilo que não tem resposta, e que o mistério, por si só, já é belo. Ele é o mestre da ambiguidade, nos lembrando que a realidade pode ser tão fluida e mutável quanto o nosso próprio olhar sobre ela. A Rainha de Copas surge na história como a representação máxima do poder tirânico, da arbitrariedade e da ausência completa de razão. Com suas ordens de decapitação a cada frase, muitas vezes motivadas por caprichos e motivos triviais, ela personifica o abuso da autoridade, a opressão e a instabilidade que permeiam as estruturas de poder. Sua figura é uma crítica ao exercício do poder sem limites e àqueles que se deixam levar pela sede de dominação, criando um cenário de medo e insegurança em seu reino. A Rainha de Copas é um lembrete constante da importância de resistirmos à tirania, de defendermos a justiça e de lutarmos pelos nossos valores, mesmo em meio ao caos. Seu comportamento nos mostra que o poder, quando desprovido de razão e empatia, pode ser tão destrutivo quanto uma tempestade impiedosa. O Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março, com sua festa do chá eterna, são os anfitriões do absurdo. Eles nos mostram um mundo onde o tempo não existe, as regras não valem e a lógica não tem vez. Sua festa é um convite para nos libertarmos do convencional, para abraçarmos o desatino e para encontrarmos a beleza naquilo que não faz sentido. Eles são a prova de que a vida, assim como a literatura, pode ser muito mais divertida quando nos permitimos ser um pouco malucos e que a sanidade, às vezes, é superestimada. E que a criatividade e a capacidade de sonhar podem nos levar para lugares que a razão jamais conseguiria alcançar. Sua companhia nos convida a dançar no limite entre a sanidade e o desatino, a questionar o comum e a valorizar o extraordinário. O cenário de Alice no País das Maravilhas não é apenas um local mágico e enigmático, mas um espelho distorcido da nossa própria realidade. Cada detalhe do cenário, desde os animais que falam até as rosas que mudam de cor, é um símbolo que nos convida a questionar o mundo que nos cerca e a mergulharmos em nossa própria subjetividade. A floresta densa e labiríntica, o jardim caótico e imprevisível, a festa do chá sem fim e o julgamento sem sentido são metáforas das nossas próprias experiências.
dos nossos conflitos internos e da busca por um propósito em um universo que nem sempre faz sentido. É um lugar que nos desafia a olhar para o nosso interior, a explorar os nossos próprios desvarios e a encontrarmos a beleza no extraordinário, no insólito e naquilo que desafia a nossa própria lógica. A jornada de Alice tem início com uma queda literal, um mergulho em um buraco que a transporta para um universo desconhecido e inexplorado. Essa queda não é apenas um evento físico, mas uma metáfora da nossa própria entrada no mundo da fantasia, da perda da inocência e da quebra das barreiras da lógica e da razão. Assim como Alice, somos muitas vezes levados a explorar territórios desconhecidos, a enfrentar desafios que jamais poderíamos imaginar e a desvendarmos os mistérios que se apresentam ao longo do nosso caminho. Essa queda, no entanto, é também um convite à liberdade, uma oportunidade para nos desprendermos das amarras da realidade e nos entregarmos ao desconhecido, explorando os limites da nossa imaginação. O Jardim do País das Maravilhas, com suas cores vibrantes e sua atmosfera onírica, nos apresenta um mundo onde as cartas de baralho ganham vida, onde as rosas são pintadas de vermelho em uma tentativa de padronização e onde o jogo de cricket se transforma em um verdadeiro caos, refletindo a arbitrariedade das regras sociais. Alice, como todos nós, se sente perdida e deslocada em meio a essa desordem, mas é nesse cenário que ela começa a questionar as normas impostas, a se rebelar contra o absurdo e a perceber a fragilidade do mundo adulto. É neste jardim que a semente da transformação é plantada, e onde Alice começa sua jornada de autodescoberta e de reafirmação da sua própria identidade. A rebeldia e a busca por liberdade, no País das Maravilhas, começam aqui. A festa do chá do chapeleiro maluco e da lebre de março, com sua atmosfera surreal e seus diálogos absurdos, é a representação da loucura e da falta de sentido da vida cotidiana. É um lugar onde o tempo não existe, as regras não valem e a lógica não tem espaço. É um convite para nos libertarmos das amarras do convencional, para abraçarmos a nossa própria excentricidade e para encontrarmos a beleza naquilo que parece não fazer sentido. Alice, apesar de se sentir um pouco desconfortável no início, logo se encanta com a falta de sentido do cenário e começa a perceber que talvez a razão não seja tudo na vida e que há espaço para a fantasia e para a imaginação em nosso mundo. O campo de cricket da rainha é um campo de batalha, um palco onde a arbitrariedade, a tirania e o caos se manifestam em sua forma mais pura. As regras são criadas e desfeitas a cada instante, os jogadores são punidos por motivos banais, e o medo paira no ar como uma nuvem densa. Alice, nesse cenário de injustiça e desordem, demonstra a sua coragem, questionando as decisões da rainha, resistindo à opressão e reafirmando sua própria voz. O jogo de cricket da rainha se torna uma metáfora da luta pela liberdade, da importância de nos posicionarmos contra o abuso de poder e da necessidade de defendermos os nossos valores, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É um lembrete de que, por mais caótico que seja o mundo à nossa volta, sempre podemos lutar por aquilo em que acreditamos. O julgamento do valete de copas é, sem sombra de dúvidas, a representação máxima do absurdo e da crítica à razão. As acusações não fazem o menor sentido, as testemunhas são confusas, o juiz é incapaz de compreender a situação e as regras são inventadas a cada novo instante. É nesse cenário de completo desatino que Alice percebe que não pode se deixar levar pela loucura do mundo ao seu redor e que precisa confiar em sua própria intuição. O julgamento é uma crítica ao sistema judiciário e ao poder arbitrário, e nos convida a questionarmos a importância de uma lógica que muitas vezes nos cega e nos impede de enxergar a verdade. A obra nos lembra que devemos ter coragem para defender o que é certo, mesmo quando as regras parecem se opor àquilo em que acreditamos. Após a sua extraordinária aventura no País das Maravilhas, Alice desperta de seu sono com uma nova perspectiva do mundo que a cerca. Ela não é mais a mesma menina curiosa que caiu no buraco do coelho, mas uma jovem que aprendeu a confiar em sua própria intuição, a questionar as regras que não fazem sentido e a abraçar a sua própria individualidade, sem se deixar levar pelo caos que a cerca. Sua jornada é uma metáfora da nossa própria transformação, da nossa necessidade de nos libertarmos das amarras da razão e de nos permitirmos sonhar e imaginar sem quaisquer limites.
O retorno de Alice à sua realidade não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo, onde ela levará consigo a experiência do extraordinário e uma nova visão do mundo que a cerca, preparada para enfrentar o que vier. A moral de Alice no País das Maravilhas não é uma lição simples ou simplista, mas sim um convite constante à reflexão. A obra nos mostra que a vida não precisa ser lógica, que o absurdo faz parte da experiência humana e que a loucura, por vezes, é a única forma de nos libertarmos das amarras do conformismo. A jornada de Alice é uma mensagem atemporal que nos lembra da importância de mantermos viva a chama da nossa imaginação, de questionarmos o poder estabelecido, de resistirmos às injustiças e de defendermos a nossa liberdade de expressão. Ela nos convida a não nos deixarmos limitar pelas normas sociais e a buscarmos sempre novas perspectivas sobre a vida. É através desta mensagem que Alice atravessa os tempos e continua, até hoje, a inspirar e a transformar a forma como vemos o mundo, convidando-nos a criar um futuro mais justo, criativo e cheio de esperança. Alice no País das Maravilhas é uma obra que, de forma notável, transcendeu as fronteiras do tempo e da literatura, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural que continua a influenciar e inspirar as mais diversas formas de expressão artística em todo o mundo. Seus personagens cativantes, seus cenários surreais, suas frases memoráveis e as suas cenas icônicas ecoam em filmes, músicas, peças de teatro, jogos, artes visuais e diversas outras manifestações culturais, demonstrando seu poder de impactar e influenciar a criatividade humana. O livro nos mostra a importância da imaginação, da fantasia e da quebra de paradigmas, nos fazendo refletir sobre como a literatura pode nos ajudar a compreender a nossa própria realidade. E, principalmente, nos lembra de que somos todos, de certa forma, um pouco como Alice, perdidos, curiosos e dispostos a desbravar os mistérios da vida, em busca de um mundo mais mágico e fascinante. E assim, chegamos ao fim dessa incrível jornada através do País das Maravilhas, um universo que nos convida a questionar a nossa percepção da realidade, a abraçar a nossa própria loucura e a encontrar a beleza no que parece não ter sentido. Espero que essa análise profunda e instigante tenha despertado em você o desejo de se aventurar nas páginas deste clássico atemporal e descobrir por si mesmo tudo aquilo que ele tem a nos oferecer. Alice no País das Maravilhas é muito mais do que uma história. É um portal para um mundo de infinitas possibilidades e uma inspiração para vivermos uma vida mais autêntica e criativa. E para finalizarmos esse vídeo de forma memorável, eu preciso te lembrar: se você gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o YouTube entenda que você gosta de conteúdo como este, compartilhar com seus amigos que também são apaixonados por leitura e, claro, me contar nos comentários o que você achou dessa aventura e quais outros livros ou temas que você gostaria de ver por aqui no Entre Linhas e Bytes. A sua participação é muito importante para que eu possa continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e ótimas leituras!